agradecendo aos nossos mentores, aos mentores do NEF que nos acompanham nesse trabalho, nesse estudo, que nos inspiram e nos sustentam nesse caminho, caminho de pesquisa, caminho de leitura, caminho de diálogo. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que nos iluminam, que estão conosco, que nos sustentam, que nos dão a oportunidade de estarmos sempre aqui juntos, para uma conversa amiga, onde a gente aprende, ensina, tira dúvidas, coloca dúvidas, e assim nós vamos aumentando cada vez mais o nosso conhecimento, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouco a cada semana. E isso a gente agradece profundamente ao plano espiritual que está sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a nossa reflexão de hoje, ela é muito simples. A gente vai falar um pouquinho de almas peregrinas que nós todos somos, né? Porque estamos sempre buscando, estamos sempre querendo saber mais, mas essa busca do peregrino, ela é sempre direcionada. Direcionada para quê, né? Para a busca da verdade. Mas é uma verdade não externa, é a verdade interna, né? É aquilo que nós buscamos, o caminho interno, para que a gente possa ter a vida ter um pouco mais de sentido, né? Então, o que que é um peregrino, né? Peregrino é aquele que viaja de um lugar sagrado por devoção, né? Ou realiza longas jornadas, originário do termo peregrino latim, né? Tem uma diferença entre peregrino e romeiro. Romeiro é o lugar onde as pessoas que estão peregrinando possam pousar, né? É a Maria, e o peregrino é aquele que faz a caminhada. Agora, o romeiro é quando eles param em descer naquele lugar e dorme, descansa e para continuar no dia seguinte. Também é aquele que atravessa, né, campos, terras estrangeiras. Portanto, peregrino não é só aquele que vai de um lugar sagrado para outro. Qualquer pessoa que está num caminho está peregrinando, né? É um viajante de fé, alguém que busca um sentido mais profundo na vida, ou um residente temporário do planeta Terra. Nós também somos peregrinos, porque nós estamos aqui temporariamente e vamos passando de uma vida para outra, de um planeta para outro, conforme a gente vai evoluindo na nossa jornada. Então, o peregrino é sempre aquele que está em movimento. Na tradição cristã, peregrinar não é apenas um ato de deslocamento físico, mas uma caminhada interior e encontrar sentido em cada descoberta interior. Então, nós temos o peregrino que caminha, né, caminha fisicamente, andando a pé, né, e tem aqueles que procuram o seu caminho, mas é um caminho interior, através de uma meditação, através do estudo, através de orações. Sei lá, tem vários caminhos para se conseguir peregrinar, né? E existem, e eu vou citar algumas só, em toda a história do pensamento da humanidade existem as histórias das peregrinações, né? A gente conhece a de Abraão, que sai em busca de uma promessa divina, né? Confiando numa promessa divina de uma terra prometida. Moisés também vai em busca da terra prometida. Jesus peregrinou, a gente teve aí a sua peregrinação do Domingo de Ramos, né? Ele sai e vai para
para Jerusalém. Lembrando que peregrinar não precisa ser, se está fazendo uma coisa física, não precisa ser um caminho longo. Não, não importa o tamanho do caminho físico, né? Agora, peregrinar interiormente, aí são vidas, né? Cada uma dessas jornadas representa mais do que um deslocamento geográfico. São símbolos de confiança, transformação e entrega interior. Quem está realmente peregrinando com sentido de busca é esse, é isso que busca, né? É a confiança, é a transformação, é olhar para dentro de si mesmo, é tentar descobrir uma verdade que está dentro de si mesmo, né? Como Agostinho fazia, a verdade está dentro de você mesmo. Você quer buscar Deus? Busca primeiro dentro de você e depois que você achará Deus. É uma peregrinação interior. E é essa que para nós é a que mais importa. O termo peregrino aparece pela primeira vez no século XIII, né? Em plena Idade Média, para dominar os cristãos que viajavam de Roma à Terra Santa, né, no período das Cruzadas, para visitar lugares sagrados, às vezes como castigo autoimposto, com o objetivo de pagar determinadas faltas, e outras vezes para cumprir penas canônicas. Então, sempre tem uma coisa externa, né? Por exemplo, como diz aí, alguém impõe uma penitência, você vai fazer essa peregrinação cumprindo essa penitência. Ou alguém ou você comete faltas ou qualquer coisa, você vai fazer uma peregrinação para tentar se redimir das faltas, certo? É sempre uma coisa mais externa do que uma coisa interna. Desses peregrinos, como eu falei, vai surgir a ideia das cruzadas, né? De reconquistar lá Jerusalém. E também outras religiões que também têm as suas peregrinações. E todo mundo conhece as peregrinações famosas, como a do Santiago de Compostela, tem uma aqui no sul da América do Sul, que eu não lembro o nome agora, eu esqueci. Mas tem muitas peregrinações, e são peregrinações de caminhadas físicas, que também podem envolver uma peregrinação interior, né? A busca de si mesmo, né? Para peregrinar não é apenas um ato de caminhar, né? Uma peregrinação a pé, ou executar um trajeto com um determinado número de quilômetros. É reconhecido que peregrinar carece caminhar-se motivado por ou para algo, tem que ter uma finalidade. A verdadeira peregrinação, ela tem que ter uma finalidade, né? Qual é a finalidade? Depende daquilo que você está buscando. Eu posso fazer uma caminhada de um ponto a outro só pelo prazer de caminhar, sem nenhuma busca interna. Eu gosto de caminhar, eu vou caminhar. Mas eu também posso fazer essa caminhada não por estar de um lado para o outro, mas porque eu quero, nessa caminhada, buscar alguma coisa dentro de mim mesmo. Mas é necessário caminhar fisicamente para sermos considerados peregrinos, né? Será que eu preciso estar caminhando para que eu seja um peregrino? Ou podemos ser peregrinos de intenção, sem necessariamente com o movimento físico e sim com o movimento da alma. Eu posso fazer uma peregrinação dentro de mim. Agostinho fez a peregrinação dele no livro As Confissões. Estava lá, um belo de um livro, né, onde ele faz a própria peregrinação dentro dele. Ele não está indo de um lado para outro. Ele está simplesmente olhando para si mesmo, tentando se encontrar e, como ele mesmo diz, eu me encontrando, encontrei a Deus. Você estava em mim e eu não percebia. Então, o peregrino, ele cultiva a alegria, ele se afasta da angústia pela força do pensamento positivo. Então, quando se vai fazer uma peregrinação,
A ideia principal é ter esse lado de um pensamento positivo e de uma alegria, uma finalidade positiva e não uma finalidade de sofrimento. Distribui a misericórdia no pensamento, na ação e na luta. Porque aí nós estamos falando do peregrino de alma, aquele que está fazendo uma peregrinação dentro de si mesmo. A esperança não decepciona, ela fortalece a fé em tempos de desafios. Porque quando a gente começa a busca dentro de nós mesmos, e o que que é a busca dentro de nós mesmos? É o conhecimento, né? Eu vou atrás do conhecimento, eu vou atrás de saber, de tirar as minhas dúvidas. E o que que é atrás do conhecimento? É estudar, é ler, pesquisar, é o amai-vos e instruí-vos que Jesus trouxe para nós já quando ele estava por aqui, certo? O peregrino de alma pratica reflexão interior, procura pensar o que necessita mudar interiormente. Que hábitos precisam para ser eliminados e pede ao seu anjo guardião que esclareça e lhe dê força para alcançar o objetivo necessário. Nós temos que nos valer do nosso anjo de guarda, né? Toda vez que a gente busca olhar para si mesmo, que não é muito fácil, então a gente fala: Meu anjo da guarda, me ajuda, porque a coisa não está fácil, né? E eu quero encontrar respostas, mas eu preciso encontrar respostas de uma maneira onde eu realmente faça uma reflexão interior, onde eu vá realmente buscar o que que eu estou fazendo, que, qual é o meu comportamento, para que que eu fiz isso, ou por que que eu não fiz aquilo. Uma pergunta importante que o peregrino faz a si mesmo é: tenho eu de temer o olhar de alguém? Né? Será que eu preciso temer o olhar de alguém? Porque se aquela pessoa olha para mim e eu temo o olhar dela, é porque alguma coisa existe entre aquela pessoa e eu. Alguma coisa que não é boa. Porque se fosse boa, eu não teria medo, eu não temeria, certo? Então, uma das perguntas que a gente deve fazer, será que eu consigo olhar para aquela pessoa olho no olho, numa boa, sem abaixar os olhos? Para saber a resposta, é preciso examinar o que fez contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra ele mesmo, contra si próprio, né? Se eu, se eu infringir as leis, e a gente vai fazendo isso vagarosamente, não tem como fazer isso depressa, né? É como Santo Agostinho falava, vai deitar, antes de dormir, faz a pergunta. E se a resposta vem, beleza, se der, uma hora ela chega. Dependendo da resposta, ele terá um repouso para a consciência ou será indicado um mal a ser curado, né? Um hábito a ser tirado. Portanto, é esse peregrino de alma que está fazendo uma peregrinação interior dentro de si mesmo. E qual é o papel do peregrino? Cada oração que ele inspira, né? Nós podemos inspirar o outro a uma oração. Cada peregrino que ele orienta, porque se eu sou peregrino, o outro também é peregrino. Todos nós somos peregrinos, certo? Se a gente consegue orientar, se a gente consegue dar um bom exemplo, né? É o que a gente tem que fazer como um peregrino que busca a verdade. Seu papel vai além da logística, né? Além do simples ir aqui e ali. Ele é um instrumento de Deus, ajudando as pessoas a alimentar a esperança, alimentarem a fé, encontrando a medida certa para prosseguir nos passos da justiça, do amor e da caridade. O que seria isso se não realmente começar a olhar para dentro de si mesmo? Como é que eu posso resolver? Como é que eu posso ajudar o próximo se eu não olhar para dentro de mim mesmo e saber o que que eu estou fazendo e como é que eu estou olhando o próximo? As pessoas que estão ao seu lado são as que precisam dele, do peregrino, nos momentos mais difíceis, como ele também precisa delas.
Nós precisamos dos outros e os outros precisam de nós, né? É sempre uma troca. Portanto, não as negligencie e olha todas sem julgamento, mesmo aquelas que se julgam ou que ele julga serem os seus inimigos. Não devemos julgar para não sermos julgados, né? Pois o inimigo não se interessa em disfarçar a verdade e eles estão ao nosso lado como um espelho para que olhem com a mais sinceridade para os seus próprios atos. O inimigo, às vezes, é muito mais assertivo para o nosso melhoramento do que o próprio amigo. O amigo tende a tapar o sol com a peneira de vez em quando, né? Ou sem, a passar a mão na cabeça, ou não ser muito direto. O inimigo, não, ele vem e fala aquilo que ele fala, e você, se a gente prestar atenção, a gente pode aprender bastante, com mais com o inimigo do que com o amigo. Embora um amigo verdadeiro, ele ajuda muito. O seguidor convicto do Espiritismo é um peregrino de alma? E aí é outra pergunta, né? Segunda já. Aquele que é convicto do Espiritismo, né? Que é aquele que realmente crê no Espiritismo, entende o Espiritismo, tenta praticar o Espiritismo, ele é convicto dos seus princípios, ele não tem dúvida dos seus princípios, ele acredita na reencarnação, ele acredita na existência de Deus, ele acredita na pluralidade dos mundos e das existências, etc. Né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Que estava no slide anterior, né? A gente, fazendo uma peregrinação de alma, nós vamos chegar a conclusões que tem que haver uma transformação moral. Tem que haver um esforço para dominar as nossas más inclinações. E como é que a gente percebe uma má inclinação? Através da peregrinação interior, através de analisar os meus atos. Por que que eu fiz assim? Por que que eu agi assim? Por que que eu falei isso? Por que que eu não falei isso? Né? É sempre um vigiai e orai. O Espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, quer dizer, praticado, conduz forçosamente aos resultados aqui mencionados, né, da transformação moral, que caracterizam tanto o verdadeiro espírita quanto o verdadeiro cristão, sendo que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova. O Espiritismo não trouxe nada de novo. O que ele trouxe foi a explicação do que já existia e sempre existiu. Sempre existiu. Porque ele se baseia nas leis, tanto físicas da matéria quanto do espírito. Portanto, o Espiritismo não cria nada de novo. O que Kardec faz é trazer para nós, colocar no papel, de uma maneira que a gente possa ler, entender e estudar, aquilo que já se falava há muito tempo, há 5, 10 mil anos antes de Cristo. E naquelas, nas sociedades mais antigas que existiam. Né? Ele facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo ao dar uma fé sólida e esclarecida às pessoas que duvidam ou vacilam. Né? É o que ele fala no Evangelho da Fé, robusta. Tem a fé que vacila, vacilante, e tem a fé robusta. O Espiritismo vai dar para você a possibilidade de você ter uma fé robusta, uma fé que é esclarecida, que é sólida, que faz com que você tenha confiança, seja convicto daquilo que você está vendo, fazendo e acreditando. Aqui está na Revista Espírita. Nós temos dito, aliás, que as sociedades não constituem absolutamente uma condição necessária para a existência do espiritismo. O espiritismo não precisa de nada para existir. Ele existe por si só e sempre existiu. Forma-se uma sociedade hoje e que se encerra amanhã.
sem que a marcha espírita seja entrave no que quer que seja, pois o espiritismo é uma questão de fé e de crença, e não de associação. O espiritismo não precisa de nós. Nós é que precisamos do espiritismo, porque ele existe por si só. Qualquer um que compartilhe das nossas convicções a respeito da existência e da manifestação dos espíritos, bem como das consequências morais que daí decorrem, este é espírita de fato, sem que ele tenha necessidade de estar inscrito num registro ou matrícula, nem receber um diploma. Portanto, o verdadeiro espírita é aquele que está convicto, é aquele que faz a sua transformação moral e é aquele que realmente ele segue as leis divinas, né? É o homem de bem lá do Evangelho. Se desse ponto projetarmos uma olhada sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos inicialmente os que são espíritos sem saber. Muita gente é espírita sem saber que é. Por quê? Porque acredita nas coisas que o espiritismo coloca. Sem jamais ter ouvido falar da doutrina espírita, eles têm o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. E esses sentimentos se refletem em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, das suas ações. A própria pessoa. Quantas vezes a gente não encontra alguém que está fazendo uma palestra, não, ou não tem crença, não tem religião nenhuma, e você olha e fala, pô, esse cara aí deve ser espírita. Mas você vai procurar saber, ele não é nada, não tem nenhuma uma crença, vamos dizer. Mas o jeito que ele fala, você sente que ele sabe, ele tem esse sentimento nato dos grandes princípios que dela decorrem. E esses sentimentos se refletem em algumas passagens dos seus escritos ou dos seus discursos, a tal ponto que ouvi-los se pensaria que eles são realmente completamente os iniciados do Espiritismo, né? Os espíritos, qualquer que seja a matiz de suas posições, sejam americanos, sejam europeus, kardecista, ó, o Kardec usando o termo kardecista, porque isso aqui está na Viagem Espírita, de 1867, discurso de Allan Kardec. Então, Kardec, ele usa o termo kardecista. Portanto, a gente pode usar o termo, né? Como se diz, ou outros, seja qual for o nome que lhes dê. Devem todos, portanto, se forem coerentes com seus princípios, dar-se as mãos, considerando que marcham na direção do mesmo objetivo, a emancipação moral da humanidade. Todos nós, fazendo a nossa peregrinação, se todos nós formos espíritas ou não espíritas, mas se irmanarmos nessa mesma ah, posição da benevolência, da caridade, do respeito ao próximo, automaticamente, devagarinho, nós vamos conseguir a emancipação moral da humanidade. Não tem outra forma. Para se conseguir uma emancipação moral da humanidade, cada um tem que transformar-se a si mesmo e aí fazer o coletivo, e esse coletivo então vai ganhando cada vez mais força, mais adeptos, e a sociedade se transforma. A espécie humana seria perfeita se ela sempre tomasse o lado bom das coisas, né? O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele dá uma confiança bastante cega e muitas vezes infantil em relação às coisas do mundo invisível, né? Quando a gente começa a sonhar muito sobre o que acontece do lado de lá, quando a gente começa a criar muitas ilusões, muitas fantasias, coisas que a gente percebe que não tem lógica, não tem coerência, a gente vai começar a exagerar essa visão do outro lado, e aí cria problema, porque a gente pode passar esse exagero para as outras pessoas, e depois, quando a gente mesmo desencarna, quando passa para o lado de lá, tem uma decepção muito grande, né? Então, precisa realmente ter coerência, ter cuidado,
ter o crivo da razão, usar a lógica e usar o bom senso. Faz as pessoas aceitar tudo com demasiada facilidade, sem verificação daquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e impossível. Por isso que quando a gente lê, ouve, discute, conversa aqui no NEF, nas nossas reflexões, nas nossas aulas, tudo deve ser realmente pesado pela razão e o bom senso. Por sua vez, o entusiasmo não transparece, ele deslumbra. Então, é aquele espírita deslumbrado, sabe? Que fantasia tudo. Não pode ser assim. Tem que ser na razão e no bom senso e na coerência, e na lógica, no raciocínio. Kardec fala: esse é o pior tipo de espírita. Esse é o que ele tem mais medo, tá lá no livro dos médiuns, nesse capítulo aqui, ó, no item 18. Deslumbramento é um substantivo masculino que descreve o efeito do encandeamento causado por uma luz intensa, um estado de fascínio, admiração excessiva e encanto. Refere-se também a uma razão ou uma da razão ou da vista, indicando grande surpresa, maravilha ou sedução por algo. O espírita exaltado, Kardec vai chamar espírita exaltado. E é desse que ele tem mais medo, porque ele vai criar um mundo fantasioso que não existe, passando para as outras pessoas, e ele mesmo próprio, quando desencarna, tem um desencanto, né? Então, tem que olhar o espiritismo como ele é, pela sua realidade, pelas suas leis, pelos seus princípios. E para isso a gente tem que estudar. O espírito exaltado, essa espécie de adepto, é a mais prejudicial do que útil à causa do espiritismo. Eles são os menos convincentes porque, com razão, todos desconfiam dos seus julgamentos. De muita boa fé, eles são ludibriados tanto por espíritos mistificadores quanto por homens que procuram explorar a sua crença. Então, eles podem ser levados a acreditar em coisas que não existem, que não são reais, né? Principalmente médiuns, porque está no livro dos médiuns. Fica cego, né? Se tivessem que sofrer as consequências sozinhos, isso só seria meio ruim. Mas o pior é que, mesmo sem querer, eles dão armas aos incrédulos, que, antes de se convencerem, procuram uma ocasião para zombar e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Portanto, a gente tem que pensar realmente no que diz, no que fala sobre o Espiritismo, e a gente só pode fazer isso se a gente estuda, se a gente olha para a gente mesmo. Será que realmente isso aí é o que eu penso? Será que eu estou realmente convicto de que isso aqui é o caminho certo? Vocês devem ter lembrado que eu falei de São Francisco, né, há um tempo atrás aí. Acho que foi em fevereiro, não sei. São Francisco era Francisco de Assis, né? Era um peregrino que foi movido pela fé, pelo encantamento que ele tinha por Jesus. Ele se enamora por Jesus. E ele vai em busca de vivenciar o evangelho ao pé da letra, né? Então ele inicia a sua jornada movido pelas dúvidas, pelos sonhos, pelo espírito inquieto que ele era, olhando um mundo e querendo compreendê-lo. Faz reflexões profundas a respeito da humanidade e de seu sofrimento. Com o coração generoso, ajuda o próximo sem olhar a quem. Enfrenta seus fantasmas, que ele tinha muitos, suas inseguranças, escolhendo um novo início de vida baseado no Evangelho. No entanto, a sua atitude é radical ao viver o Evangelho ao pé da letra. Ele realmente vai buscar o Evangelho ao pé da letra, né? Ele lê o Evangelho e interpreta o Evangelho ao pé da letra, tanto que ele vai para a pobreza extremada
né, de ficar realmente sem nada. Mas hoje nós vamos ver um outro peregrino que também é parecido ou similar, ou fez escolheu um caminho ah, mais ou menos na mesma ideia de Francisco, que é o Buda, né? Siddhartha Gautama. Inicia sua jornada pela curiosidade, buscando conhecer o mundo que lhe havia sido negado. Todo mundo sabe que Siddhartha Gautama ele vivia num palácio totalmente protegido. Aos 29 anos, vai explorar o mundo fora dos muros do palácio e se depara com a realidade da vida de sofrimento. E aí ele vai ter seus quatro encontros, suas quatro visões que ele desconhecia. E a partir desse momento, ele se torna um peregrino em busca da verdade interna, tanto quanto Francisco. Ele também toma uma decisão exagerada, extremada, o Buda, né? Tanto quanto Francisco tomou. Só que Francisco vai pela pobreza e o Francisco age, faz, ajuda o próximo. O Buda vai para um outro caminho extremado, mas de uma outra forma. Vai pela pobreza também, mas de uma outra forma, né? Siddhartha era um príncipe da casta Kshatriya, né? Tinha várias castas, e tem na Índia várias castas. Essa casta Kshatriya era abaixo dos Brahmanes, era formada por guerreiros, governantes e políticos. A primeira classe lá, que são os Brahmanes, são os sacerdotes, são os sábios, né? E tem várias outras, que eu não vou trazer aqui. E aí ele tá lá no castelo, no palácio dele, né? Super protegido, que ele nunca saiu dos muros, para fora dos muros do palácio. Só que um dia a curiosidade bate, e ele quer saber o que que tem além do muro do palácio, né? E ele resolve pegar o seu cocheiro, né? A sua carruagem lá, e sair fora do muro do palácio para explorar a cidade. E aí ele vai, explora a cidade, encontrar com essas quatro visões, né? E no mesmo dia que ele faz essa viagem, vai explorar a cidade, quando ele volta, nessa mesma noite, ele resolve sair da casa, né? Abandonar a família, como fez Francisco. Francisco também abandona a família, né? Siddhartha vai fazer a mesma coisa, ele abandona a família e vai sair para o mundo para conhecer o mundo e fazer a busca da verdade e ver o porquê que as pessoas sofrem, né? O problema do Siddhartha é por que que existe o sofrimento? Qual é a razão do sofrimento? Então, ele opta por um caminho radical para buscar a verdade dentro de si, dedicando-se ao ascetismo extremo, e resolve fazer nada por causa que a ação implicaria sofrimento. O que que ele faz? Enquanto Francisco abandona a família e vai tratar dos leprosos e vai construir as igrejas, ele tem uma ação, uma vida ativa, embora com muita dúvida, com muita incerteza, o Buda vai fazer outra coisa. Siddhartha Gautama ainda, né? Ele sai do palácio e ele vai nesse ascetismo extremo. Ele vai, ele não vai agir, ele vai meditar. Por quê? Porque a ação para ele implica sofrimento. Qualquer tipo de ação para ele era sofrimento. As pessoas, nas suas ações, elas acarretam sofrimento. Na palavra, na ação, no pensamento, a ação leva ao sofrimento nessa primeira visão que ele tem, né? E aí ele tem seus cinco seguidores e vão passar num estado de mortificação. Porque como ele adota também a pobreza, então, e ele vai ficar parado sem a ação, porque a ação implica sofrimento, ele vai começar a não comer, certo? O corpo vai ficar mortificado.
Mas nesse momento ele não percebe que a mortificação é o sofrimento. Ele está só negando a riqueza do palácio e a ação. Tudo bem? Então, desde o nascimento, Siddhartha tem uma proteção e excesso, né? Onde dentro dos muros do palácio, ele nunca teve contato com pessoas idosas, nunca teve contato com doença, nunca teve contato com problema nenhum. A vida dele era super protegida. Viveu sempre nas imediações do palácio, não tinha contato com o mundo exterior. Afastado de tudo que era feio, ele não tinha pessoa feia na vida dele. Ele não tinha pessoa, não tinha, ele não sabia o que era ser idoso. Ele não tinha ideia nenhuma de como a vida se processava. Ele era criado num mundo de ilusões e fantasias, né? Uma coisa que era totalmente fora da realidade, né? Portanto, aos 29 anos, jovem ainda, né? Acontece um evento importante da vida dele, é o seu encontro com a realidade. Ele sai do palácio para ver o mundo e com as situações inusitadas, né? Ele vai ver aqui na foto o idoso. Ele nunca tinha visto a morte, ou um morto, ou um cadáver. Ele nunca tinha visto uma pessoa doente e nunca tinha visto um monge. Então ele vai se deparar com o idoso, quando ele sai do castelo lá do palácio dele, uma pessoa envelhecida caminhando com dificuldades. Conscientiza-se dos estágios pelo qual todos passam, ou seja, os corpos perdendo a vitalidade e suas funções. Como ele nunca tinha visto um idoso, um velho, era todo mundo sempre da mesma idade com ele. Se alguém ficava doente ali dos escravos do palácio, era removido, ia para outro lugar e colocava outro lugar. E assim ia. Ele não ia ter contato com nada que era feio, nem triste, nem doloroso. Ele se encontra com o doente pela primeira vez, ele vai ver uma pessoa doente. Percebe que no mundo há males que afetam a saúde das pessoas e que não podem ser curados. Ele se dá conta do cadáver. Ele vai ver uma pessoa sendo cremada. Depara-se com a cremação do cadáver e percebe o destino final de todos. Torna-se ciente das possibilidades da vida e de seu sofrimento. Lembrando que ele está vendo tudo isso como sofrimento, como uma coisa esquisita. Como é que na vida dele antes ele não tinha nada disso, de repente ele se depara com a realidade do mundo para ele passa a ser feia, triste e sofrida. Certo? Porque ele sai de um palácio quando tudo é bonito, rico, gostoso, a melhor comida, etc e tal. E o mundo que ele se depara é um mundo de pobreza, de sofrimento, de morte, de velhice. Mas ele vê um monge, ele encontra um monge. E aí, essa figura monástica, que está lá sentadinho meditando, causando uma impressão mais promissora da vida, né? Ele não parece estar sofrendo, ele está sentado meditando, pensando nas coisas da vida, nele, sei lá, inspira-o para um caminho mais assertivo para buscar as suas dúvidas e incertezas, rompendo com a vida palaciana. Então, quando ele se depara com esse monge, ele vê uma luz ali que ele pode seguir aquele caminho de busca da verdade, da meditação interior. Nós temos que lembrar, tanto quanto Francisco e Buda, a biografia dos dois é um tanto quanto mística, né? E é um tanto quanto incerta, né? Tem muita nebulosidade ali, mas o que a gente vê na maioria das biografias é isso. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, por que que ele decide não agir, né? Por que que ele, ele vai optar para meditação, né? E aí, nesse sentido do corpo que fica mortificado, que ele não, o Francisco ainda ia pedir comida,
O Buda não vai, Siddhartha não vai pedir nada. Ele senta embaixo da árvore ali, ou nas suas caminhadas, ele vai sentando e fica quieto. E as pessoas, além de ele não pedir, ele também não aceita. Então, são os seus cinco seguidores ali que arrumam uma comida esparsa para ele, pouca, né? E ele vai mortificando e tem várias fotos do Buda que realmente ele é pele e osso, né? Você vai ver por quê? Porque ele está comendo nada, né? As ações podem implicar um karma. Para ele também, karma é sofrimento. Tá? Qualquer ação que eu tiver, eu vou causar um sofrimento, que pode ser também positivo e negativo, mas implica a questão de sempre ter que ser responsável por aquilo que eu falo, que eu penso e que eu acho. Então, já tem a ideia de que a ação implica uma consequência. Ela pode ser positiva? Pode, mas para ele, naquele momento, era sempre negativa, porque ele estava se deparando com o sofrimento da humanidade. Ações trazem sofrimentos. Por isso, a opção da meditação para alcançar respostas e a iluminação. O radical, como comer quase nada e fazer nada, fazem parte dessa mesma postura. O futuro do Buda, ele viaja muito pouco, enquanto Francisco se movimenta bastante, vai para Roma, vem aqui para a Terra Santa, vai fazer uma série de viagens para cima e para baixo. O Buda fica paradinho num cantinho ali, num espaço muito pequeno da Índia, né? Ele vai para Gaia, que é onde ele circula um pouco mais, e nessa cidade, uma jovem, ele está lá meditando embaixo da árvore, com essa postura bem magra, né? Se bem que aqui aparece diferente na foto. Uma jovem vê o Siddhartha dessa forma, magro, esquelético, né? Ela oferece uma vasilha com arroz para ele. E nesse momento, quando ela oferece, ele olha para ela, ele percebe que ela não tem maldade nenhuma e ele aceita o arroz. Quando ele aceita o arroz, é nesse momento que ele percebe a radicalidade pode ceder para uma outra direção, que é o caminho do meio. Então ele percebe que aquilo que ele estava fazendo de não comer, a mortificação do corpo, é um sofrimento, né? E aí ele decide parar com essa história de ficar não comer, etc. Ele toma um outro rumo. Nesse momento, ele tem um despertamento também. Ele percebe que não vale a pena se ficar mortificando ou flagelando o corpo ou ficar sofrendo por causa disso. Então, ele vai começar a pegar um outro caminho. O objetivo era encontrar a verdade para escapar do sofrimento. Ao aceitar o arroz, ele deixa de sofrer porque sacia a fome, né? Ela vai lá, dá uma tigelinha cheia de arroz para ele, mata a fome, e aí ele percebe: opa, estou melhor, né? Não estou sofrendo tanto. Só que, no entanto, ele não pode viver na mortificação e nem voltar para o luxo do palácio. Então, ele tem que escolher um caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu não posso tanto na pobreza extremada, mas também não posso voltar para o luxo do palácio. Então, eu tenho que escolher um caminho do meio, né? Deve existir um caminho do meio. Mas nesse momento, quando ele aceita o arroz e começa a mudar de ideia e começa a aceitar as coisas que as pessoas dão para ele, os seguidores que ele tinha abandonam ele, porque acham que ele está saindo fora do caminho, que já não é aquilo que ele tinha que ele estava pregando desde o início, ele estava fraquejando, etc. e tal, então vão embora. E também nesse mesmo momento que ele se afasta, os seguidores se afastam dele, o que acontece? Aí vem outra parte que é interessante também, né? Nesse momento ele passa a ser atormentado por Mara. Mara é o princípio do desejo, né? Como ele já está, que ele aceitou
a tigela de arroz, a Mara, que é o princípio do desejo da decadência. Porque o fato dele ter aceitado a comida indica o desejo de comer e a decadência daquilo que ele estava pregando, né? Mara não é um deus, mas o princípio do desejo que pode se manifestar na matéria pelas tentações ao desejo. E aí ele sofre tentações de diversas maneiras, certo? Mas como é que ele derrota as tentações? Né? Siddhartha derrota o desejo ignorando-o. E, portanto, Mara se afasta, deixando sozinho em suas meditações. Ele ignora o desejo, ele domina a paixão, certo? Então, no partir do momento que ele decide ignorar o desejo, ele domina a paixão, a tentação vai embora. É a mesma coisa que acontece com a gente. A partir do momento que a gente enfrenta a tentação e tenta dominá-la, ela some. Porque aquilo que estava me instigando para que eu fosse tentado, se eu não dou importância, ele vai embora. Certo? Jesus não é tentado várias vezes? Ele dá importância para a tentação? Não, a tentação vai embora. A mesma coisa acontece conosco. A solidão o leva a ter como testemunho desta fase somente a terra onde ele estava sentado. Que todos os seus seguidores abandonam. Então, o que que ele tem para ele mesmo? Só ele e a terra onde ele está sentado. Isso é tudo a ideia dele, né? Do jeito que ele enxerga a vida, né? Então, ele estando sozinho, com a mente vazia, porque ele já não tem mais os tormentos que o desejo dava para ele, ou a Mara dava para ele. Então, ele é o momento que ele se ilumina, né? E não é da noite para o dia, gente. Isso aí leva tempo, né? Porque ele vai meditando, e vai analisando e vai ponderando as coisas. E aí ele, nesse momento onde ele se afasta do desejo, ele começa a ver a vida e começa a perceber o que é que ele tem que fazer para não sofrer, ele tem a iluminação. E aí ele vai passar a ser Buda, deixa de ser Siddhartha, né? Aí ele começa a pensar em verdades que já existem, mas aí ele se torna consciente delas, né? A luta com os ciclos da vida e da morte, certo? Todo mundo nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Reforça a ideia, mas é categórico, pois o homem está preso nesse ciclo por causa das suas ações, né? Nós estamos presos no ciclo das reencarnações, enquanto a gente não tiver feito todo o nosso reparo, enquanto a gente não estiver cumprindo as leis de Deus como devemos cumprir, né? E as existências inúmeras e os males acontecem e são repetidos. A gente repete os mesmos erros, vem aqui procurando fazer de uma certa forma, mas pelo esquecimento, a gente cai no erro de novo e aqui nós vamos reencarnando quantas vezes forem necessárias. Então, ele vai percebendo tudo isso. É óbvio que ele deve ter ali nas suas meditações a ajuda do plano espiritual, certo? Isso é óbvio, é fácil da gente entender. Então, ele tem o despertamento, né? Que ele vê o desejo leva às tentações, né? O que que é o desejo para ele? É eu querer a parte material da vida, tá? Leva uma vida para outra, de uma morte para outra. O sofrimento tem origem no desejo, na vontade. E isso aí, essa maneira de agir de Buda vai influenciar vários filósofos e um deles é o Schopenhauer. Schopenhauer tem uma influência muito grande do budismo. A vontade deve ser dominada para sair do ciclo. O desejo é ligado à matéria, né? Eu querer tudo que é externo, né? O luxo, qualquer coisa que é externa. O vício, qualquer tipo de vício. O nirvana é a iluminação após o despertamento.
E ele vai ficar 49 dias meditando embaixo de uma árvore para alcançar as quatro verdades nobres. Isso é o que diz na biografia do- dos que estudaram a vida do Buda. Então, esse aqui é o templo, né? Mahabodhi, que é o templo que ergueram exatamente aonde ele fazia as suas meditações. Essa árvore que está aqui já é descendente da árvore que o Buda fazia as suas meditações. Então, ele tem a árvore aqui e tem um templo do lado, né? E aqui está o ciclo da voltada do Schopenhauer, que é inspirado no budismo, né? Você tem a vida e a necessidade, a ânsia de querer as coisas, o desejo de querer as coisas. Aí eu quero um brinquedo, eu quero um carro novo, eu quero uma televisão nova, eu quero um vestido novo, eu quero qualquer coisa nova, né? Então, esse desejo, enquanto eu não satisfazer esse desejo, eu vou sofrer, né? Eu fico no sofrimento, fico na dor. Quando eu consigo aquilo que eu estou desejando, eu tenho uma satisfação momentânea, certo? Por quê? Porque eu estou envolvida no desejo. Mas depois que eu já peguei aquele brinquedo e já brinquei com ele, já explorei por uma hora ou duas, ou por uma semana que seja, ou um mês, já não me interessa mais. Então eu entro no tédio de novo. Aí eu quero mais. E aí eu vou voltar para a ansiedade e a necessidade de adquirir mais. E isso fica num ciclo que não para. Mas o Schopenhauer tem a sua forma, como o Buda também tem, o Schopenhauer também tem uma saída, né? Ele vai dizer: a vida segue intrinsecamente uma ânsia irracional que não tem finalidade alguma, é só querer, querer e querer. A pessoa quer, 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 quer o tempo todo, sem finalidade alguma, é só satisfação do desejo, certo? E ela, para ele, isso é irracional, certo? E aí ele vai dar a saída: negar a vontade, quer dizer, negar o desejo, buscar cada vez mesmo controlar as suas paixões e o desapego. E o que que nós temos que fazer dentro do Espiritismo? É nos desmaterializarmos, controlar, é ter o desapego às coisas. Não só as coisas materiais, como as coisas sentimentais também. A possessão é um apego, né? Eu penso que eu amo aquela pessoa, não, eu quero possuir aquela pessoa porque eu não quero dividir ela com ninguém, no sentido de que realmente não quero que ninguém se aproxime dela. Isso é desejo, isso é paixão. Então, o Schopenhauer tem uma influência muito grande do budismo. Por isso que ele vai escrever sobre o mundo de representação e vontade, né? Nós temos que dominar a vontade, essa vontade de consumir, de querer, de querer o tempo todo, e buscar o controle dela e o desapego, né? O afastamento dessa ânsia, dessa angústia. As quatro verdades nobres, ele vai descobrir: o sofrimento é que a vida é impermanente, ela é imperfeita. Para ele, nada é permanente na vida. A vida é uma verdadeira impermanência. Tudo muda, tudo é transitório, tudo se vai, tudo acaba, tudo vai passando, tudo se transforma. Você quer uma coisa hoje, amanhã você quer outra, amanhã você quer outra, quer mais outra. O desejo é a origem do sofrimento. Quanto eu mais quero, mais eu quero ter, né? Qual é o remédio? É eliminar o desejo. Se eu eliminar o desejo, eu elimino o sofrimento. E aí ele vai trazer o caminho óctuplo, né? Que é a mente e o corpo. Ele vai ter esse caminho, que eu vou falar daqui a pouco. Com essa reflexão lógica, Buda mostra a causa do sofrimento e também sugere um roteiro de 8 estágios ou reflexões para extinguir o desejo, a dor e o sofrimento. É importante compreender o porquê das nossas ações ao invés de justificá-las. Quantas vezes a gente não se auto-justifica e não
vai buscar a causa da nossa ação. Aí eu fiz isso porque eu não sabia, aí eu fiz isso porque isso, aquilo, aquele outro. Não, vai buscar por que que eu fiz isso. E tenta achar uma resposta e o caminho para não fazer mais. Mudar de atitude, hábito e conseguir a transformação de caráter. A clara e perfeita compreensão do caminho. A diferença entre o bem e o mal está em sintonia com o Dharma, né? Na conduta reta e do dever moral. Dharma é conduta reta e dever moral. A clara e perfeita compreensão do caminho. No Espiritismo, nós temos a ideia, né? A ideia, ou a frase que Kardec coloca lá, não. Está na conclusão do Livro dos Espíritos e está no Evangelho também, no capítulo sobre a fé, né? Que nós temos que ter a inteligência perfeita daquilo que nós acreditamos. Quer dizer, eu tenho que realmente ter uma inteligência, um conhecimento perfeito daquilo que eu acredito para poder acreditar. Eu só entendo quando eu busco. E aqui a fé necessita de uma base, a base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer, né? Lembra que eu falei no começo da convicção sobre o espiritismo? É essa inteligência perfeita, é o conhecimento perfeito daquilo que eu preciso e quero crer. Então eu vou estudar. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, né? Isso aqui também vem de Agostinho. É Agostinho conversando com Kardec aqui. Agostinho que vai falar isso. Para compreender é preciso, sobretudo, aliás, para crer é preciso, sobretudo, compreender. E para compreender eu preciso crer. E aí ele vai dar o caminho nobre, né? Que são oito, ah, não são oito caminhos, são oito, como é que fala? Fases, né? Estágios, intenções. A- E é, e é tudo, a palavra correta faz parte desse caminho, porque tudo tem que ser correto, né? A visão correta, a visão certa, a visão que não tem dúvida. A visão correta da vida é entender as quatro verdades nobres e a impermanência, né? O foco principal do budismo é a impermanência. Tudo no mundo é impermanente, é transitório. Tudo no mundo é transitório. Lembrando que o budismo não tem Deus, né? Eles não têm Deus, não acreditam em Deus. A intenção correta, né? A renúncia à bondade e à não violência, né? Renunciar a si mesmo, bondade para com os outros, não violência. A fala correta, evitar a mentira, evitar a fofoca, evitar a calúnia, a linguagem áspera. A ação correta é ser ético, acima de tudo é ser ético. O meio de vida correto, o meio de vida correto, aqui ele vai buscar lá, aliás, Aristóteles busca isso aí. Também sofreu influência do budismo, lembrando que os gregos beberam do orientalismo, né? Então, a ganhar a vida fortalecendo as virtudes. O que que é a felicidade para Aristóteles? Praticar as virtudes, certo? O esforço correto, prevenir e evitar pensamentos nocivos e salubres, cultivando os saudáveis. A ação correta, estar consciente do corpo, da saúde, das sensações. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu necessito do meu corpo para poder fazer as coisas. E a concentração correta é a meditação, mas a meditação correta, a meditação positiva. A impermanência vem antes do sofrimento, porque se tudo é impermanente, se nada permanece, se tudo é transitório, então eu estou sempre querendo mais, que as coisas se esvanecem e o meu desejo não fica satisfeito.
Mas existe a permanência? Sim, no relacionamento com o corpo, com a natureza, com a matéria do mundo sensível. O indivíduo é pequeno em relação ao universo, mas é importante em relação com o outro, porque é responsável pelas suas escolhas. Quanto melhor escolha, mais rápido se livra da samsara, do ciclo das reencarnações. Portanto, o corpo que permite que eu me manifeste e que permite que eu me relacione com o outro. Por isso que o corpo é importante, certo? O indivíduo, nós, somos pequenos em relação ao universo, mas somos importantes em relação com o outro, porque eu sou responsável pelas minhas escolhas, e dependendo das minhas escolhas, eu posso prejudicar o outro. Quanto melhor a escolha, mais rápido eu vou sair da samsara. É a mesma coisa no espiritismo. Quanto melhor são as minhas escolhas, mais rápido eu vou sair do sofrimento. A mente é criadora de tudo. Não, gente, isso aqui é tão próximo de nós. A mente é criadora de tudo, é criadora das ilusões, do eu, né? O eu que a gente se autocria, a gente se auto-sabota, se auto-fantasia. Eu penso que eu sou uma coisa e, na verdade, eu não sou, né? Eu procuro, eu me saboto, né? A sabotagem é grande entre nós. É criadora da experiência, da felicidade e do sofrimento. Está sempre ativa e não é material. A mente não é material, não é, certo? É preciso dominar a mente para transformar as ações, emoções negativas em ações, pensamento positivo. A reflexão, a meditação com raciocínio lógico é o caminho que levará à liberdade. Então, ele vai ter a mente ordinária, está presa em condicionamentos, aos véus da ignorância, né? Todos nós temos uma mente ordinária, uma mente que é criadora das ilusões, né? Ela falsifica muitas coisas, inclusive a gente pensar que a gente é uma coisa e não é. No entanto, nós temos o treinamento mental, que é observar o mundo interior e não se deixar dominar pelas paixões, e aí é que está a peregrinação, né? É peregrinar dentro de si mesmo. A meditação, que é para acalmar a mente, e a causa, que não vem de fora. A mente interpreta uma situação e põe o caminho a seguir. Nós meditamos, nós raciocinamos, nós usamos o bom senso, a razão e o bom senso, e a gente toma o caminho que quer seguir, certo? Eu preciso do uso da razão e do bom senso para poder escolher o melhor caminho. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro e nem se adentrar aos problemas, mas viver sabiamente e serenamente o presente. Isso aqui é um pensamento budista que vai chegar lá no estoicismo. É estoico esse pensamento, ó. O segredo da saúde mental e corporal é não se lamentar no passado, é não ficar vivendo no passado. Mas também não vai se preocupar com o futuro, pelas coisas que ainda não aconteceram, né? Uma preocupação sem razão de ser. Nem se adentrar aos problemas, né? Me preocupar com uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. Mas eu preciso viver, sabe, serenamente o presente. Isso é estoico. A causa da derrota não está nos obstáculos ou no rigor das circunstâncias, está na falta de determinação e desistência da própria pessoa. É a renúncia, né? Renunciar a si mesmo para poder superar a si mesmo. Ou na nossa falta de determinação, de colocar um caminho que a gente possa seguir e ficar nele. O eu é o mestre do eu, né? Que outro mestre poderia existir? Tudo existe, é um dos extremos. Nada existe, é outro extremo. Devemos sempre manter afastado desses dois extremos. O caminho do meio. É um pensamento budista que Aristóteles vai pegar.
O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Isso aqui todo mundo consegue deduzir, né? É o próprio Sócrates. Certo? E aqui a gente vai fazer umas correlações. Certo de que tinha em si um ser inteligente, independente da matéria, e disse: Este ser deve ter uma vontade, ao passo que a matéria não tem. Então, ele pode dominar a matéria. Então, se existe alguma coisa dentro desse corpo que não é matéria, é o espírito. E o espírito, ele pode dominar a matéria, uma vez que a matéria não não tem ação, ela por si só não faz nada, né? Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. A vontade de superar. Deus não dá prova superior às forças daquele que pede. Deus nunca dá o cobertor menor que o frio, certo? Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? E esses ficam reservados ao pranto e aos gemidos em existências posteriores. Pensamento budista. Admirar, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento, né? As oportunidades são dadas o tempo todo. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. É a palavra do filho pródigo. Deus abraça todos, né? A qualquer momento. E aqui a gente termina a nossa pequena reflexão de hoje, que não tem muito segredo, tem muito esforço para entender também. Alguém tem alguma coisa para falar, para acrescentar? Se não tiver, Você deu uma volta para caramba, né? Enfim, você deu uma. ué, cheguei lá, fiz um caminho aí, né? É, e foi bom. Foi bom E- porque tem um monte de informação que eu desconhecia, né? Que assim, o Gautama, o Siddhartha, hum. era um livro muito difícil de ler, muito. Tem vários, né? Tem vários. Tem uns que são mais difíceis, tem outros que são mais fáceis, mas basicamente é isso aí. Tem umas 4 vezes, desde a minha adolescência, de 16, 18, 20. Nossa, e voltava lá atrás e vem, quem é esse mesmo? Não, as castas, né? E aí você fez um resumo bem. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que você vai ver. Eu não peguei as castas. As castas existem até hoje. É, Tem novas castas também, né? Dos novos ricos, né? Que estão fora das castas, mas tem eles lá. São os Dalits, né? Eles não estão dentro das castas tradicionais, vamos dizer, mas tem os Dalits que são os ricos, que têm é. poder econômico e que conseguem se movimentar de uma forma ou de outra, entendeu? Mas, mas tem essas casas ainda bem fechadas lá. Ele não era religioso, né? Ele era da Kshatriya, que é uma É, casta, uma casta casa. dos guerreiros, dos políticos, né? E tem a religião.
no sentido que tem lá. Agora, quando ele sai, depois ele vai lá no seu caminhar, aí surgiu o budismo. Isso, que é perguntar. Vai surgir o budismo. Através dessas que eu trouxe, as quatro verdades nobres, que ele descobre o sofrimento, a impermanência, etc. e tal, e dessas quatro verdades nobres ele vai criar o caminho. O caminho que ele cria é o caminho do Espiritismo, gente. Ele era um mala também. Ai, pelo amor de Deus, É o como é que caminho do foi? Espiritismo. Não. Mas ele também se apaixona pela Mara, né? Não, mar é um princípio do Eu desejo. sei, mas quando Ele ela não é um Deus. Não, não existe isso lá. Não é um Deus, é um princípio do desejo. Ela vai tentá-lo. Elas são as tentações. E ele consegue superar as tentações porque ele ignora Mara. Ele ignora, ele decide ignorar a Mara. Aí, quando ele ignora, a Mara não existe para ele, ela vai embora, vai atormentar outro. Entendeu? E o Ganesh? Ganesha aí é a Índia, lá da Índia, do hinduísmo. Que o budismo ele vai sair do hinduísmo e vai virar, porque ele é hindu, entendeu? Mas aí o Siddhartha vai pegar outro caminho e vai nascer o budismo. É, porque Hinduísmo, né? tem um slide seu lá que tem uma deusa, né? Tem vários Claro, braços. tem vários deuses lá na Não, Índia. não, A Índia é vários politeísta. braços. Fala, Rogério. Boa noite, Miriam. Boa noite. Muito bem desenhada a proposta. Você acaba que nos faz uma série de provocações, que é o objetivo da exposição em si, né? Não é mesmo? Sim, Quando você trouxe, por exemplo, aqui o Francisco de Assis, né? Numa explicação assim muito realista e profunda, né? Que a gente deveria, pelo menos, trazer para nós, né? Que é se apropriar daquilo que você coloca lá como a jornada dele, né? Que sim, se inicia pela dúvida, pelos sonhos, vou deixar os sonhos de lado, mas pelo espírito inquieto, né? Esse sim. desejo dele de olhar o mundo e querer compreendê-lo. Esse é um desafio que todos nós deveríamos, né? Isso é o caminho da peregrinação. Sem dúvida, porque a proposta é nos tornarmos, né, nessa Sim, exposição de hoje, peregrinos, né? Nos provocar sim, a nos tornarmos, continuarmos a ser, aprofundar as nossas ideias, né? E sim. você colocou lá, ainda que, salvo engano, você não comentou, mas no seu slide você tinha lá as questões 916 e 918 do Livro Ah, dos estava no Espíritos. slide, né? Ah, Elas são excelentes, e quando você estava falando, eu fui obrigado a ler, porque você está provocando nós, né? E só pegando um pedacinho muito rápido lá da fala da 917, do Fenelon, né? Uma pinçadinha, né? No Espiritismo, nós aprendemos, então, na fala dele, que o princípio da caridade e da fraternidade, agora, entre aspas, o motor da influência moralizadora, sim, que é aquilo que você colocou lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fé necessita de uma base que é a inteligência inteligência perfeita. perfeita Isso, daquilo e que se deve Kardec crer. usa essa expressão perfeita em mais de um momento, quando ele está Sim, falando da sintonia entre os espíritos, né, que se assemelham, tal, etc. e tal. Ele escolhe palavras muito bem escolhidas e de difícil, né, de difícil má interpretação, ou melhor, de difícil equívoco na interpretação, né? Em vários momentos, porque precisa de ser assim absolutamente concreto no que está falando, né? Então, sim. ó, muito bom, né? Que nós sejamos então peregrinos E, da alma, né? Que essa sim, doutrina tão libertadora de consciências, né? Quanto é a doutrina espírita, né? Obrigado. Eu, sim. eu só ia fazer o Eu acho, comentário. pera um pouquinho só, Sidney. Eu acho que, por exemplo, essa ideia da palavra perfeita, eu acho que, de repente, a gente percebe a palavra. E quando você percebe a palavra, aí você vai perceber quantas vezes Kardec usa a mesma palavra. Mas a gente tem que perceber a palavra. Sim, Entendeu?
da inteligência perfeita, aí a gente percebe a palavra ali. E aí, quando você está lendo, você fala, aí a palavra perfeita vem de novo aqui. E aí você continua lendo num outro livro, ela está lá de novo. E aí a gente consegue fazer isso ali. Ele usa essa palavra para que não haja equívoco, como você mesmo falou, Sim, sim. né? Fala, Sidney. Não, eu só ia comentar aquilo que o Rogério acabou de dizer, que é uma das preocupações que eu tenho tido é essa coisa de pensar palavras e não os contextos como um todo, né? Se a gente não tomar o cuidado de ler o texto como um todo, Sim, sim, né, você acaba cometendo um equívoco aqui ou ali, e aí esses pequenos equívocos vão se somando e de repente você tem tem medo de um monstro, né? E não está dentro do raciocínio como um todo, né? Por isso que é o cuidado com o texto que sim, a por gente isso. precisa ter com essa leitura do Kardec, que é a interpretação do texto como um todo. É isso. Sim. Mas quando você vai lendo Kardec, nos vários livros que ele tem, você vai percebendo, porque você vai encontrando, por exemplo, a palavra perfeito em vários lugares. E aí você começa a perceber o quanto que ele usa essa palavra para que a coisa fique clara, entendeu? E você percebe também que ele vai evoluindo Sim, ao longo do tempo, sim, ele vai mudando, colocando, ele né? vai colocando. Acrescendo conceitos Sim, àquilo que ele já colocou. sim. E só para vocês terem de informação, aqui no Brasil tem um Caminho da Fé, que você falou. Hum. É extremamente interessante, eu já fiz algumas vezes. É muito interessante, viu? Quem tiver oportunidade e tiver disposição para peregrinar, é muito interessante. É. Extremamente interessante. Eu acho que quando a gente vai fazer a peregrinação, vai depender mesmo da. Qual é o meu propósito, como dizia ela, né? Por que que eu vou fazer isso aqui? Só para passear, exercício físico, tudo bem, nada contra, entendeu? Mas qual é o propósito de fazer isso? Já que eu vou ter que andar, né? Mas cada É, um é um, né? é Eu acho assim. que É a história do Siddhartha. Ele foi sim. meditar, alguns caminham, outros dançam, né? E E eles, encontram dentro da sua sim, a visão, né? Aquilo que mais aproxima para ele a realidade. é que nem tava, como eu trouxe Francisco de Assis, ele peregrinou, mas ele tinha a ação acima de tudo. Ele foi lá cuidar dos leprosos, ele foi trabalhar nas igrejas, ele foi cuidar das pessoas, ele foi em busca em Roma, falar com o Papa, poder ter direito de pregar o que ele estava pregando, foi lá falar com o Salarradim, que era lá em Jerusalém, para parar com a guerra. Ele teve, foi lá, conversou com o homem, entendeu? Então ele se movimentou. Agora, o Buda não. Siddhartha ficou quieto ali naquele pedacinho dele, meditando. Os dois buscaram a verdade e os dois chegaram no mesmo lugar. Mas cada um fez o seu próprio caminho. Os dois fizeram um caminho extremado e chegaram vou dizer, no esclarecimento da coisa, mas cada um foi do seu jeito. E é o que todos nós fazemos. Cada um escolhe o seu próprio caminho, a sua própria peregrinação. Fala, Rudy. Quando você falou das palavras que o Kardec escolhia, que você falou perfeita, né? Hum. Ele tinha essa mania, né? Eu estava lendo hoje um texto lá sobre Maomé e ele chamava o Maomé de o homem seguro. Eu não sei se isso aí é um outro conceito, é o Elamin lá, não sei, que quer dizer o homem seguro. Mas você vendo o que o Kardec fala do Maomé e o que a palavra o homem seguro cabe direitinho na. Sim, ele vai usar as palavras, ele escolhe a dedo as palavras. E ele vai buscar, às vezes, outras palavras que tinha na biografia do sujeito e Sim, traz para a doutrina. É incrível. sim, sim. Isso era Kardec. Olha Né? o conhecimento que ele tem. É Olha, Ele, mais lá ele uma foi. coisa, né? Só rapidamente. É conhecimento, conhecimento. preparo
É Sim, vontade acima de tudo e é uma missão divina, sim, ele né? assumiu a missão. É, perfeitamente. Então, assim, é um conjunto perfeito de Sim, coisas, né? Que com a vontade dele chegou, né? No resultado que nós temos hoje aí, junto com os espíritos superiores, né? pois é. Do Você já qual eu pensou? imagino que O bom senso encarnado, não era isso que é, Herculano Sim. falava? isso aí. Você Isso aí, já, Sidney. você já pensou quantas idas ele teve para chegar onde ele chegou? Não é uma só. Ai, é muitas, Então, um com preparo muito certeza. grande. Um preparo É. muito grande. Para poder fazer o que ele fez, um Esta é a preparo vantagem de muito eu me grande. sentir um garoto. Desculpa, não podia perder a chance. Alguém mais? Se não tem, vamos embora, que aqui já são 1h30 da manhã. Namastê. É. Tá Só bom, para Boa gente? noite. lembrar uma coisinha que Oi, Gabriel. o budismo também sofreu e sofre, né? O que o cristianismo primitivo sofreu também, né? Com as criações das igrejas Sim. e da teologia, né? O budismo primitivo era uma atitude bem filosófica e bem reflexiva. Hoje o budismo está sincretizado em muitos rituais e com três, quatro correntes diferentes, né? Ou mais. Ou Ou mais. mais, Ou mais. infelizmente, né? É um monte de Espiritismo espiritualidade. também. O Sim, espiritismo também. todas as crenças. Uhum. É. O, o pessoal gosta muito de simbologia e de ritualismos, né? Nós ainda estamos muito presos a essa cultura, né? Muito difícil a gente se livrar disso, né? Mas essa reflexão aí dos 8 estágios, né? É um trabalho incomensurável de mudança total do ser, né? É muito difícil, é um esforço muito grande praticar isso daí no dia a dia, nesse mundo que a gente vive hoje. Mas é sensacional, né? Na dúvida. É muito bom. Você vai, você vai praticando aos poucos, Gabriel, né? É, Hoje um exatamente. pouquinho, amanhã não dá, mas depois da manhã É. dá, e assim vai, E entendeu? assim vai. É E isso assim aí. vai, não tem outro jeito. É, Não temos capacidade para fazer tudo de uma vez só. é. Somos eternos peregrinos, Sim, eternos peregrinos do planeta. estamos peregrinando, É tá bom? Obrigado verdade. aí, viu? Valeu. Gente, Obrigado, boa Miriam. noite. Tá, gente? Obrigado, Boa Tchau. Miriam. Boa noite, noite, boa tchau, noite, boa noite. tchau. Até. Obrigada, Miriam, Fiquem pela com paz. Forte abraço a todos. noite. Um beijo para todos. Boa semana. Obrigada, Tchau. Miriam. Boa semana. Tchau.